Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre 5 dicas para se relacionar bem com os sindicatos dos empregados. Eu, ao longo da minha trajetória como advogado, eu tive vários contatos com empresários que têm verdadeira aversão pelo sindicato dos empregados, né? Sempre partindo daquela premissa de que não quero eles aqui dentro da minha empresa, eles vão contagiar os meus empregados, não preciso deles, e sempre uma relação extremamente afastada com os sindicatos dos empregados. E o que eu percebi é que de fato existirão situações em que vai ter conflito de interesses, seja da categoria representada pelo seu sindicato, seja da empresa. E um bom relacionamento mantido entre empresa e sindicato laboral vai facilitar e muito na hora de chegar a um denominador comum para conciliar esses interesses. Então, a recomendação que se tem, muito embora em alguns aspectos os interesses sejam absolutamente conflitantes, mas que se tenha assim, que se faça esse exercício de boa relação mantida entre a empresa e o sindicato dos empregados. E vão lá as 5 dicas que a gente separou aqui para conversar, para manter esse bom relacionamento com o sindicato dos empregados. E a primeira dica é: tenha uma pessoa específica na empresa para fazer os contratos com o sindicato laboral. E quando eu falo dessa pessoa específica para fazer esse contrato, não significa unicamente aquela pessoa que vai conduzir a negociação coletiva, ser o representante da empresa nas reuniões para fechamento da convenção coletiva, mas essa dinâmica ao longo dos anos nessa relação com os sindicatos. Seja quando o sindicato for visitar a empresa para fazer alguns questionamentos, solicitar reuniões, enfim, seja na hora das homologações, seja na hora de eventuais convênios, destaque então alguma pessoa para que figure que caia nessa pessoa essa relação com o sindicato, até para facilitar o sindicato, quando precisar alguma coisa da empresa, direcionar direto para essa pessoa específica e de fato que seja uma pessoa preparada para esse encargo. Então, as dicas que a gente tem, que a gente dá aqui em relação ao perfil dessa pessoa, então, esse responsável por esse contato, para quem a empresa vai destacar para fazer esse tipo de papel, tem que ter um perfil, por óbvio, conciliador e não uma pessoa com uma postura combativa, muito embora o conciliador, por vezes, precise em alguns aspectos, em alguns pontos, ter uma postura um pouco mais rigorosa e combativa, mas que tem esse perfil muito mais conciliador, de harmonia, de manter essa harmonia, de boa relação com os empregados, do que aquele perfil muito mais explosivo. Então, que tenha um perfil conciliador, que seja uma pessoa paciente, que saiba ouvir, que saiba falar no momento adequado e, por óbvio, ter disponibilidade de ser acessível. Não adianta nada também a empresa destacar uma pessoa que tenha todo o preenchimento desse perfil de ser conciliador e ser paciente, e sempre quando o sindicato precisar de alguém na empresa e essa empresa destacou essa figura para conversar, ele nunca está disponível, está sempre em reuniões, está sempre viajando, nunca está na empresa. Então, na medida do possível, concilie essas características nessa pessoa que vai ficar responsável, então, de ser alguém com um perfil conciliador, que tenha paciência e tenha disponibilidade e que seja acessível para ter a continuidade nessa manutenção dessa conversa com o sindicato. Em negociações coletivas, caso, por óbvio, em alguns aspectos, essa relação com o sindicato não é só no dia a dia dessa relação, né? Mas quando chegar a oportunidade da negociação coletiva, e também é necessário que tenha um acompanhamento de profissional com conhecimento técnico e jurídico. Ainda que essa pessoa destacada não tenha esse conhecimento técnico e jurídico, e não precisa ser uma pessoa com conhecimento técnico e jurídico para manter esse dia a dia, eu só faço essa ressalva que, por ocasião da negociação coletiva, ainda que tenha essa pessoa de boa relação, mas que também vá acompanhado com um profissional com conhecimento, até para saber o que deve ser negociado, qual é o ponto que pode causar um impacto do ponto de vista jurídico lá na frente, numa eventual discussão
na Justiça do Trabalho em relação a alguma cláusula, como isso vai impactar com os seus empregados, que tenha de fato conhecimento técnico e jurídico. Mas essa pessoa de destaque para fazer esse meio campo com o sindicato não precisa ser uma pessoa com conhecimento profundo jurídico, mas que tenha esse perfil de bom relacionamento, que seja, como eu falei, paciente, disponível e conciliador para se manter essa boa relação com o sindicato. Uma outra dica então é: procure uma relação de parceria, mesmo que você seja o único. Eu já participei de situações de relações entre empresas, de negociação de empresas com os sindicatos, que essa relação era terrível. Tanto a empresa odiava o pessoal do sindicato, a sua diretoria, falavam horrores, quanto o próprio sindicato dos empregados tinha uma imagem péssima da empresa, que eram péssimos no trato com os funcionários, nessa relação com os sindicatos. Então, assim, procure uma relação de parceria, ainda que você seja o único, comece a cultivar isso, desenvolver, ainda que não tenha contrapartida do sindicato, mas ao longo dos anos essa situação vai se encarregar de se ajustar por experiência própria. Eu já presenciei isso, já vi situações de debates entre sindicatos e empresas, de chegar em um momento que parecia que as pessoas iriam às vias de fato, e hoje eu posso assegurar que ao longo dos anos essa situação que iniciou bastante conflituosa, ambas as partes, nesse caso, foram amadurecendo, e hoje essas conversas, cada um, por óbvio, defendendo os seus interesses, estão muito mais harmônicas. Então cultive essa relação de parceria, ainda que você como empresa seja o único. Eu posso lhe garantir que ao longo dos anos essa situação vai se evoluindo, sim. Então, com essa dica, né, não crie conflito onde não há. Então, às vezes, por já estar com aquela situação tão à flor da pele, situações que qualquer incongruência ou situação que fuja um pouco de uma convergência de interesses, que já se cria um conflito, e às vezes são interpretações equivocadas. Então seja racional na hora de avaliar isso, de forma a não criar conflitos quando não existe, e muitas situações de conflitos podem ser evitadas se uma das partes tiver postura conciliatória. Como eu falei, ainda que o sindicato, nesse caso, não tenha essa postura conciliatória, seja você o norte para iniciar essa evolução nesse bom relacionamento, para ter essa postura conciliatória, de forma a sempre agir de forma racional e não tão emotiva, emocional, ideológica, seja de um lado, seja de outro. Outra dica que a gente dá aqui, que é a nossa terceira dica: saiba quando é hora de recuar. A empresa nem sempre tem razão. Se coloque na posição do outro lado da mesa, como o sindicato, por que eles estão pleiteando isso, e na medida do possível, se for fácil, se for possível conciliar esse interesse que está sendo pleiteado, que consiga, que a empresa atenda aqueles interesses. Como eu falei, nem sempre o pleito que a empresa está fazendo, ele é legítimo, ele é adequado. Então, tire isso da sua cabeça, que você está sempre certo. Então, em determinados momentos, numa negociação com interesses tão antagônicos que às vezes surgem nessa relação empresa com o sindicato dos empregados, saiba também a hora de recuar. Em contatos pontuais ao longo do ano, é necessário ouvir e averiguar eventuais reclamações. Não parta do pressuposto de que o sindicato está sempre errado. E eu falo isso porque às vezes as situações elas só vão serem descobertas na hora de uma negociação coletiva, na hora que a empresa vai procurar um sindicato para negociar um acordo coletivo. E lá, aquela primeira dica: se a gente já tiver alguém ao longo do ano conciliando, conversando,
é um bom canal de comunicação, inclusive para a empresa já saber quais são os pleitos que o sindicato está fazendo ao longo dos anos, para que chegue lá por ocasião dessa negociação coletiva, a situação fique um pouco mais harmônica, já visto que ao longo do ano essas situações já foram sendo, essas arestas já foram sendo aparadas. Quarta dica, negociação significa concessão. Isso é uma regra básica de negociação e na negociação coletiva não é diferente. Toda negociação é um jogo em que as partes precisam ganhar e ceder. Parta sempre do pressuposto de fazer uma negociação ganha-ganha e não perde-ganha. Então, eu estou levando vantagem aqui em relação ao sindicato. A relação muito mais harmônica, até para que tenha renda bons frutos nessa boa relação, até para próximas negociações, é fazer que essa negociação gere aquele efeito de ganha-ganha. Todo mundo com aquela sensação de que, ainda que tenha cedido em alguns aspectos, está tendo essa contrapartida, está satisfeito com o resultado dessa negociação. Saiba o que é mais importante para a empresa e foque nisso. Eu falo isso porque já participei de algumas negociações coletivas em que a empresa tinha vários itens ali que pretendia negociar, como tem os itens lá em que o sindicato pretende negociar, mas às vezes relacione aqueles que são os mais importantes, até para que de toda aquela lista dos seus itens que você tem para negociar, você consiga abrir mão de alguns pleitos para que aquele principal seja efetivamente acolhido pelo sindicato. Então, nessa negociação, se você tem vários pontos em que você precisa negociar, talvez você não vai conseguir colocar tudo isso num acordo coletivo, por exemplo. Foque naquilo que é mais importante para a empresa e faça essas concessões em relação àquilo que tem menos importância para a empresa nessa negociação. E, por fim, pense numa relação de longo prazo. Eu já falei aqui anteriormente, as negociações elas vão ocorrer ano a ano, gostando ou não. O sindicato dos empregados é uma figura que vai estar presente enquanto você tiver o seu negócio funcionando. Então, ainda que hoje o relacionamento não seja dos melhores, vá cultivando esse bom relacionamento, melhorando esse relacionamento, até para criar uma boa relação de longo prazo, que eu garanto que, com absoluta certeza, as futuras negociações, essa dinâmica de relacionamento entre sindicato e empresa vai ser muito mais harmônica do que se tem hoje. Então, cultive essas relações de longo prazo. Uma boa relação entre empresa e o sindicato laboral só é construída com o tempo. E que ela seja construída com o tempo de forma harmônica e muito menos combativa. Como eu falei, você vai, enquanto você, empresa, tiver o seu negócio funcionando, necessariamente você vai ter aquela sombra do sindicato dos empregados dentro do seu negócio, quando você tem empregados trabalhando para você. Então, construa uma relação duradoura ao longo do tempo, até porque em algum momento esses interesses vão se encontrar, e é muito mais interessante que se tenha uma boa relação entre essas partes por ocasião dessas negociações. Tome você a iniciativa, você como empresa, de contato habitualmente. Não deixe apenas de tratar com o sindicato em situações em que você precisa ou que você é demandado pelo sindicato. Mantenha isso, a porta aberta da empresa, verifique eventuais demandas que estão sendo levadas ao sindicato da categoria pelos seus empregados, talvez porque você não tenha um canal de comunicação tão adequado e as situações e as reclamações não estão chegando diretamente para você. Isso é uma boa oportunidade, inclusive, de você melhorar a comunicação interna que você tem dentro do seu negócio, porque se situações estão chegando ao sindicato dos empregados, é sinal de que ou o seu canal de comunicação não existe ou não tem eficácia, ou mesmo que os seus colaboradores tenham até receio de utilizar desse canal de comunicação e por isso estão indo naqueles que ele vai se socorrer, que é o seu sindicato, o sindicato da sua categoria. E
receba bem os representantes sindicais. Por óbvio, não significa que você tem que parar todas as atividades para estar atendendo dirigente sindical em uma eventual visita. Mas o direito sindical tem alguns direitos em relação, os dirigentes sindicais têm direitos em relação a visitas na empresa, a conversar com empregados, de fazerem assembleias. Então, quando acontecer isso, receba bem essas pessoas, esses representantes do sindicato, justamente com toda aquela ideia conciliadora que deve ter nessa boa relação entre empresa e sindicato dos empregados. E aqui vai uma dica bônus que a gente separou aqui: garanta uma boa comunicação. Uma boa comunicação muitas vezes se dá com a formalização do que foi tratado. Se algo foi combinado, formalize para ter segurança e evitar qualquer mal-entendido. E eu falo isso principalmente quando você vai tratar de situações que vão ser objeto do acordo ou da negociação coletiva. Na medida do possível, formalize essa comunicação através de e-mail, troca de mensagem com esses representantes do sindicato, até para que se evite lá na frente: mas você falou isso, eu não tinha entendido, ou você tinha falado aquilo. Formalizando a informação, trocando essas informações e deixando isso registrado, vai evitar certamente diversos conflitos que possivelmente poderiam surgir por conta de mal entendidos só por ocasião dessas conversas mantidas entre a empresa, em reuniões. Então, sempre que possível, transfira isso para uma ata, mande um e-mail em relação aos pleitos da empresa que ela está solicitando, para evitar então esse desgaste. Como eu falei, a ideia é não ter um sindicato dos empregados absolutamente longe da empresa, visto como um inimigo. Cultive essa boa relação, pois certamente isso vai trazer bons frutos para a empresa. Um grande abraço.